Olá, Santa Maria e região! Estamos iniciando o nosso programa APASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASME, inclusive sobre a participação da entidade nos principais conselhos municipais de Santa Maria e região, bem como os eventos programados para este ano calendário de 2019? Acesse o site da associação www.apasmers.org ou os perfis da entidade nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn, no endereço @apasmeoficial. E hoje, nosso programa APASME na TV vai falar sobre as novidades, tendências e tecnologias na área de engenharia e sustentabilidade, de um segmento que movimenta bastante a nossa cidade. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui em nosso estúdio a presença dele, que é professor, doutor em área de engenharia e especialista na área de engenharia e sustentabilidade, engenharia civil e sustentabilidade, que é o professor da Universidade Federal de Santa Maria, Marcos Os Vaguete. Professor Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso estúdio. Uma satisfação poder recebê-lo. O senhor que já tem desenvolvido bastante trabalhos significativos na área de sustentabilidade, engenharia civil, tecnologias. E a gente quer saber, professor, com o senhor, já falando sobre as novas tecnologias, tendências, o que está acontecendo hoje nesse segmento de engenharia e sustentabilidade que tem chamado a atenção? Novas tecnologias, novas tendências que envolvam justamente a sustentabilidade na área da engenharia, que é um segmento bastante importante de nossa cidade, professor. Então tá, eu agradeço a oportunidade, obrigado à TV Santa Maria, né? Eu já estive outras vezes, outras oportunidades, e é uma satisfação que retorno, então, conversando Nosso conhecido da casa Rodrigo, aqui já, né, professor? Conhecido. Bom, dentro da área de sustentabilidade, de engenharia, nós temos diversos focos, né? Dentre eles, um que eu venho estudando há um bom tempo, que é a Casa Popular Eficiente. É um projeto que foi gestado praticamente, o início se deu na UBRA, na Universidade Luterana do Brasil, aqui em Santa Maria, no curso de arquitetura. E aí, a partir daí, progrediu os projetos, evoluiu, e quando eu entrei na universidade, aí desenvolvemos o projeto do protótipo da Casa Popular. Então, ele já foi construído visando o quê? Trazer tecnologias, né? Para mostrar um pouquinho e conscientizar os profissionais, né, tanto engenharia e arquitetura, para a área de sustentabilidade. Né? Então, com isso aí, nós desenvolvemos a materialidade do protótipo e as soluções sustentáveis. Né? Dentro da materialidade do protótipo, nós utilizamos para uma casa popular eficiente, né, uma casa de em torno de 55 metros quadrados, o piso de PVC reciclado, né? A tecnologia construtiva de tijolo, solo e cimento, que é uma outra forma de construir, em vez de steel frame, wood frame e outras tecnologias, alvenaria estrutural, nós temos basicamente o tijolo solo e cimento como marco de sustentabilidade. E a questão também de custo-benefício, professor, você mostra bastante viável também? É bem viável, é um tijolo que então não pula o processo de não ter queima, né, do tijolo, que o normal, o convencional tem a queima e esse não tem. Então, ele proporciona melhoras para o ambiente, em termos de geração de CO2, né, devido a não ter a combustão. Então, dentro da materialidade, nós temos as telhas Tetra Pak na casa, né? São telhas com reciclados de caixinhas de leite longa-vida e outros materiais reciclados com plásticos prensados, né? Então, que eles têm uma durabilidade, uma telha de 8 milímetros, tem boa durabilidade e boa aceitação frente aos ensaios mecânicos e térmicos, né? Dentro das soluções sustentáveis, bom, aí vai um pouquinho mais, o projeto é amplo, né? Então, entra a solução com aproveitamento do sol, né? Através da geração de energias limpas, né? Com geração da própria energia da residência, através das placas fotovoltaicas, que ainda não estão instaladas, mas é um projeto de viabilização que nós queremos fomentar devido aos recursos também pagos, né? Então nós temos que levar
São tecnologias que hoje estão presentes na Casa Modelo Sustentável, professor. Sim. Então, que fica hoje lá no centro de eventos. Está aberto para o pessoal conhecer, poder visitar, professor? Isso aí está aberto para todos visitarem, tanto que nas feiras, né, nas feiras das Profitex, agora no Descubra, nesses eventos onde traz os alunos do ensino médio para ter aquele contato, né, com a universidade, eles têm participado e têm dado bom resultado. Então, as tecnologias, águas cinzas, águas negras, né? A própria vegetação, trabalhar com a vegetação para dar um entorno da residência, para dar um conforto térmico. Microclima até. Um microclima. Claro que ela é uma residência inserida dentro de um contexto. Então, a volumetria, né, da casa, a própria materialidade. Então, isso aí se trabalha para fazer frente aos convencionais que existem dentro das prefeituras, dentro dos projetos, nesse nível de casa sustentável. Hoje, esses materiais e essas tecnologias, por exemplo, elas já estão disponíveis no mercado em geral, assim? É fácil a aquisição? Ou é mais por encomenda, mais... Isso aí é uma dos grandes entraves, né? Porque, por exemplo, nós utilizamos a tinta ecológica. A tinta é feita de terra, né? A terra crua, onde ele tem a manufatura, onde sai uma tinta sem os compostos orgânicos voláteis, que são os grandes prejudiciais nas tintas convencionais. Mas essa tinta, como não tem o uso frequente de larga escala, então ele sai realmente mais caro, o produto. Sai um pouquinho mais. Então esse aí nós trouxemos de São Paulo, que é uma inviabilidade, né? Se for pensar em construção. Então tem algumas tecnologias que estão engatinhando aí devido ao não uso disseminado, né? Então nós queremos trazer isso e mostrar para a comunidade que existem essas alternativas e que são interessantes do ponto de vista comercial e especialmente da saúde. Né? A questão também, principalmente a parte de saneamento, professor, como é que está hoje também na casa? É um debate que se vem trazendo para o setor público, principalmente na área da questão de casas sociais, né? Habitações sociais, populares. Como é que isso também é tratado? É um desafio também ainda, professor, tratar o saneamento básico? É um desafio. Olha, eu vejo assim, como a engenharia ou a parte de infraestrutura, o governo, qualquer tipo de ação tem que ser focada. Porque é aí que está a saúde pública. A saúde pública se reflete muito nas condições de vida da população. E essas condições, se não dá um adequado destino dos dejetos, né, esgoto e saneamento de água e tudo, isso aí é um problema. Né? Então, o que nós visamos? Dentro da área dessa linha de projeto, nós temos os tratamentos de água, né? Os tratamentos das águas cinzas, que são as águas residuais, especialmente as águas menos contaminadas, né? Água de pia, de chuveiro, essas que dê para reaproveitar. Reaproveitar para regar jardins, lavar um automóvel e tudo. E tem as águas negras, né? Que seriam as águas de dejetos mais pesadas, onde o tratamento se requer bem mais custo, né? Mas que também é viável e dentro da nossa expectativa é de trabalhar isso aí para uma residência popular. Só que essa residência vai se replicar. São 100 moradias, 200, 1000 moradias, então isso aí vai ter um foco bem Seria até amplo, viável a né? questão de custo de escala, né, professor? Você vai se pensar várias moradias nesse sentido, vale mais apenas, digamos, adquirir grande quantidade para poder justamente se tornar viável, né? Justamente. Então deixa de ser inviável, às vezes, para uma casa talvez possa ser, mas para um conjunto habitacional, o governo pensar nesse sentido, né, professor? Nesse sentido. Porque ali, o tratamento de uma residência, por exemplo, isso aí dá um retorno, né? Para as coisas básicas, até para regar uma horta, né? Um jardim. Mas agora, se tu vê no contexto de várias residências, nós podemos fazer uma estação de tratamento, onde se possa viabilizar mais coisas, né? Então é uma forma já aí, quando se planejar a questão da moradia popular, habitação social, já se preocupar também com isso, né, professor? De tornar isso, de usar esses materiais que parecem hoje individualmente serem inviáveis, mas num custo de projeto torna-se perfeitamente viável, né, para larga escala de aplicação. Assim, nós temos que pensar, porque a gente trabalha com várias, é interdisciplinar, né? São várias áreas. A gente vê que o contexto da sustentabilidade é muito maior que simplesmente uma residência, uma moradia. Nós temos que ver no contexto de uma vila ecológica, talvez, ou num processo de conjunto habitacional, onde proporcione em larga escala algo efetivo. Por exemplo, trabalhar o transporte urbano para se chegar, né? Como é que eles vão trabalhar? Tem um ciclo, uma rede de empresas que facilitam isso, né?
Então, ter o lazer próximo, ter todas as condições, ciclovias, áreas de recreação. Isso aí faz o contexto. Porque na sustentabilidade, nós não vimos só, hoje em dia, se separa o lixo orgânico do... Né? Então, nós temos que trabalhar mais. Então, esse é o básico, mas aí nós vamos expandindo. Expandindo o quê? Nas relações de uma vila, né? De uma coisa bem mais... Sim. Outra questão daí, professor, que parece às vezes ser... E às vezes quando eu pergunto sempre para algum professor da universidade que trabalha na área de engenharia ou até mesmo outras áreas tecnológicas, hoje é um desafio hoje, o professor na área de engenharia, atuação docente na área de engenharia, frente a essas novas tecnologias, novidades, tendências que saem, o que tem mudado e o que torna ainda mais difícil hoje ser um docente na área de engenharia, frente ao novo contexto, essa dinâmica do mercado que tem aí, professor? Como é que é isso hoje na prática? Eu acho assim, nós temos que ver que o aluno é diferenciado hoje, né? O ensino, por exemplo, nós temos que ver o contexto do aluno, o contexto do professor e as partes de currículo, né? As reformas curriculares. Então, do ponto de vista do aluno, o aluno é diferenciado. Nós não estamos com um aluno de 15 anos atrás. Então, o professor tem que achar alternativas, né? Metodologias alternativas de didática, de maneira de mostrar, de aperfeiçoar, né? Para o aluno se interessar, prender o aluno. Realmente, ele tem essa... Mas o aluno, ele também provoca o professor, às vezes, com novas tecnologias? O aluno, a gente sabe que o aluno, ele vem de um contexto educacional, né? Isso é um ensino fundamental, um ensino médio. E quando ele chega na universidade, quando ele não se trabalha muito bem toda essa forma, né? Que a gente sabe que o ensino está numa dificuldade, né? Então tem que mudar o contexto educacional para que ele chegue pro professor de uma universidade com mais engajamento dentro de um processo de ensino-aprendizado. Né? Mas assim, daí o que acontece? Então o professor tem que achar meios, né? Não existe uma fórmula mágica, professor. Tem que não cada existe. Um achar o ponto. Eu trabalho assim muito na empatia. Eu acho que o aluno tem que ser trabalhado de foco, né? Um olhar, né? Saber realmente o que o aluno deseja e pretende, né? Porque não basta assim, simplesmente dar uma aula expositiva e o aluno está focado em outras coisas. Porque ele tem essa diferenciação justamente pela tecnologia. Né? E ele consegue acompanhar, então, o aluno de engenharia está mais propenso, professor, o senhor percebe a ir talvez mais rápido que o professor, ou ele consegue ter essa sintonia? Ou depende muito do professor também? Ele tem essa sintonia, mas o grande problema aí está no prestar atenção, né? No ter essa relação de vínculo. Mas aí vai do quê? Vai da experiência do professor, né? Ele tem que mostrar realmente uma carga que mostre, que viabilize para o aluno uma condição de prender aquele conteúdo, né? E se tornar um conteúdo atrativo. Até porque nas mãos do professor de vocês está hoje o futuro das nossas projeções, da nossa engenharia, das nossas estradas, das nossas pontes, dos nossos prédios, das nossas moradias, né, professor? E essa questão de vocês conseguirem achar esse ponto, tornar isso didático e o aluno aceitar e aprender, né? É um desafio, porque aí ele vai conseguir replicar isso para o mercado, vai conseguir também estimular a própria economia na área de engenharia, inclusive. Então, nós temos o aluno, então temos o professor que está nesse contexto. Então, como o professor pode melhorar suas atividades diárias para esse novo aluno, né? Que vem sedento de novas porque ele vem sedento, ele vem com outras formas de vivenciar e de aprender, né? Então aí vem daquela forma de o professor trabalhar os conteúdos de uma forma bem prática, ou seja, tu faz a parte teórica e prática de um envolvimento com o aluno. Ele tem que se sentir partícipe, né? Ele tem que se sentir que ele está ali nesse contexto. Aí ele vivencia e realmente dá certo. E a questão, professor, também E dos currículos, né? Sim. Então, e essa questão também da arquitetura, da engenharia, existe um certo descompasso entre as tecnologias ou não? Não. Até na minha aula expositiva de manhã, nós conversamos e trabalhamos, eu passo a parte final, né, praticamente dos egressos da engenharia civil, e nós vimos que não tem que ter diferenciação nenhuma. Por quê? Cada um se trabalha no seu campo de atuação, onde tem conteúdos que se perpassam, né, que é uma sombra, mas o que acontece? O professor de arquitetura, o profissional de arquitetura e de engenharia tem que ter sintonia para ter um ambiente de profissional onde vai chegar no planejamento e final de obra
de bom Inclusive contexto. nessa área de sustentabilidade, né, professor? Inclusive nessa área. Especialmente nessa área. Professor, a gente agradece muito pela tua presença aqui, trazer justamente esse contexto das novas tecnologias, desafios do docente para formar novos profissionais da área de engenharia, justamente trabalhando ao mesmo tempo a questão da sustentabilidade. Hoje recebemos aqui no nosso programa o professor Marcos Oswald, ele que é professor da Universidade Federal de Santa Maria, engenheiro também, formado em engenharia, doutor em engenharia, com especialidade na área de sustentabilidade. Professor Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui. Esperamos em breve ter novas novidades, trazendo o senhor novamente para falar desse assunto bastante importante. E que justamente é uma das bases da nossa economia da região central do Rio Grande do Sul, que é a construção civil. Professor, muito obrigado. Vocês que estão nos assistindo, aguarde que nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Verdade, né? Estamos de volta com o nosso programa APASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Como você já sabe, nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASME? Acesse o site da associação www.apasmers.org ou os perfis da entidade nas redes sociais no @apasmeoficial. E agora, hoje nosso programa está trabalhando com duas temáticas bem diferenciadas. Como você observou no primeiro bloco, falamos sobre as novas tecnologias, tendências e inovações na área de engenharia e sustentabilidade. Falamos com o professor Marcos Oswald, que é professor da Universidade Federal de Santa Maria, especialista nesse tema. E agora, nesse segundo bloco, vamos falar sobre um tema que chamou bastante atenção de nossa cidade no primeiro semestre de 2019, que fala justamente da questão da complexa questão entre política, educação e também contexto econômico. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui recebendo em nosso estúdio a presença dele, que é o jornalista Marcelo Almeida, bastante conhecido na nossa cidade. Uma satisfação poder recebê-lo aqui, Marcelo, para tratar justamente de uma temática bastante complexa. A gente quer ver justamente a tua opinião, saber da uma questão polêmica, começando já, que já aconteceu no primeiro semestre de 2019 e que chamou bastante atenção, que envolve o caso da Universidade Federal de Santa Maria, né? A questão da apologia erótica em conteúdos didáticos para adolescentes do curso pré-vestibular Praxis e Alternativa. A gente queria ver contigo, Marcelo, como é que está esse andamento, até para trazer um esclarecimento para a sociedade, né? Que às vezes as pessoas nos perguntam, leva o Marcelo, claro, traz o Marcelo para ver como é que está aquela questão, né? Bastante polêmico, Marcelo, eu diria. Muito tem gente polêmico, que ama o Marcelo, tem gente que odeia o Marcelo. Como é que está, Marcelo, e como é que é lidar com isso também no dia a dia? Você que trouxe isso à tona para Santa Maria. Olha, primeiramente é uma honra estar aqui no seu programa, né? Queria dizer que para mim foi muito difícil, né, tomar essa atitude, até porque eu estava reunindo provas, eu não tinha provas, eu não tinha o pessoal que me procurou para fazer as denúncias, elas me mandavam fotos apenas, mas eu não tinha a materialidade da coisa, né? Eu precisava ter acesso à apostila, né? Não a pedaços, né?
que hoje em dia, tu sabe como é que é, hoje em dia Sim. as pessoas forjam, né? Existe toda essa questão política por trás. E eu queria muito conseguir essas apostilas. Aí eu consegui 3 apostilas e quando eu olhei aquilo ali é estarrecedor, cara. Os cursos pré-vestibulares, né? Dos cursos pré-vestibulares é estarrecedor. Tem textos ali que tu não lê nem depois da meia-noite, nem em horário na madrugada da TV. Tu não tem como ler aquilo ali, entende? Porque é pornografia pura, não é, como é que eu vou te dizer, não diz assim uma coisa light, é pesado, é um nome vulgar mesmo, entende? Não é um membro que fala né, o chulo mesmo, fala o chulo, não, e os textos são todos assim, né, sem contar aquelas gravuras que eu acho que as pessoas que viram, né, se apavoraram com aquilo ali. Inclusive eu recebi muitas ligações de alunos, de professores, de ex-professores da universidade, que me disseram, Marcelo, me traz aqui, eu quero ver isso. Entende? Própria universidade, próprios membros da universidade, não, me traz aqui, eu quero ver isso aqui. Eu não acredito nisso. Sim, o que lhe motivou a dar seguimento numa ação oficial, né? Sim, a Justiça, pedindo a explicação da própria reitoria da universidade? O que lhe motivou? O que foi alguma causa? Foi algum pedido que foi feito a você? Não, é o seguinte, é como eu falei, a gente recebe várias denúncias de coisas, desde crimes ambientais até um monte de coisa, porque eu sou muito atuante nessas áreas, né? Então, quando me falaram isso, primeiramente eu não acreditei que fosse pesado como disseram, né? Digo, não, eu quero ter em mãos para fazer isso. Eu tentei, eu pedi explicação, né? Foi protocolado o pedido de explicação junto à reitoria, através do meu advogado, do Dr. Gustavo Moreira. A gente pediu explicação e não veio essa explicação. Não veio ainda a explicação? Não, agora chegou porque o senador Luiz Carlos Reis cobrou do Ministério da Educação e o Ministério da Educação está cobrando. Então veio uma resposta do Ministério? Sim, agora veio uma resposta da universidade, mas o Ministério está cobrando uma explicação, né? Porque esse conteúdo, quem divulgou ele foi o jornalista Políbio Braga, tá? Botou no blog dele e daí deu uma dimensão bem maior. Né? O estado inteiro começou a falar, os deputados queriam saber e o Políbio disponibilizou um link no site dele, aonde tu tens acesso diretamente ao processo. E lá nesse processo estão as 3 apostilas digitalizadas, né? As apostilas estão lá, então qualquer pessoa que tiver dúvida, está lá. Está lá para consultar. Não fui eu que escrevi, não fui eu que disse, está lá. Está lá para... Estão digitalizados. Exatamente. E essa resposta que veio do Ministério pela universidade, ela lhe convenceu? Ela trouxe alguma novidade? Trouxe algum prazo, algum limite, assim? Para alguma atuação? Não, eles só colocaram ali que eles abriram uma sindicância, entendeu? Tá? Mas eu acompanhei as entrevistas do reitor e do pessoal ali, que disseram que eu tinha apresentado fotos desconexas, né, que fugiam do conteúdo, que não davam seguimento. Então está lá no processo digitalizadas 3 apostilas que mostram, até porque mesmo se tivesse fora de contexto, cara, não existe uma matéria que contenha textos. Onde é que você sabe o endereço eletrônico que as pessoas possam consultar? Eu sei, é no site do MPF, né, do Ministério Público Federal, é no site do MPF. E do Políbio Braga também continua ainda disponível para as pessoas? Sim, não, até porque o processo ele é público, né? Sim. Ele é uma ação pública, ele é público o processo, qualquer pessoa pode ter acesso a esse processo, né? Inclusive ali no meu canal do YouTube ali eu disponibilizo também embaixo o link do Políbio e o link do Ministério. Qual que é o seu canal no YouTube, Marcelo? Gaúcho de Direita. Gaúcho de Direita. Bastante polêmico já de início. Mas não era para ser assim. Não era. Era Santa Maria em fotos, fatos e pitacos. Eu estava dando pitacos.
Só que como um amigo meu lá no Rio Grande do Norte chegou até lá e ele disse assim, pô, Gaúcho, tu tá parecendo um cara bem de direita mesmo, hein? E eu digo, pô, gostei do nome, eu vou botar Gaúcho de direita. E aí pegou, Aí ficou. E essa sua paixão por dar pitacos, falar sobre as coisas do dia a dia que acontecem na nossa cidade, ela também lhe trouxe alguma paixão política por algum lado? Parece que você se identificou com a direita. Sim. E o que você enxerga hoje, pelo seu lado, vindo mais da direita? Como é que está hoje isso dentro da universidade, que você vê, já pegando essa questão do cursinho pré-vestibular, do uso dos materiais? Eu já fiz uma questão anteriormente com um professor aqui, que perguntei para ele, hoje existe doutrinação em sala de aula? Né? E ele disse que não existiria. Né? Na área das ciências humanas me disse que não existia. Sim. Né? Isso do lado dele. Imagina, né? Se existisse. E isso queria a tua opinião. A tua opinião hoje, vendo de fora, você acredita que existe essa doutrinação? Claro, com certeza. Em sala de aula? Ela é disseminada ou ela está muito velada? Como é que você observa ela isso? É disseminada escancaradamente, aquilo que eu falei. Nas universidades, nas escolas? Nas universidades. Ou mais em algum segmento nas a mais? Escolas. Alguma área mais tendenciosa ou não? Como é que você observa isso hoje? Como é que eu vou te dizer assim? Ó, eu observo muito isso nas universidades. Nas né? universidades. Porque eu gosto de ver até lançar uma campanha, eu sou o FSM. Eu sou o FSM também. Tu também, nós todos santamarienses somos o FSM. Só que quem ama a sua universidade não picha a sua universidade. Né? Quem ama cuida da sua universidade. E daí, se tu for na universidade, tu for na casa de estudante, tu vai ver aquele monte de pichação, aquele monte de coisa, um monte de sujeira, um monte de, né? O pessoal não cuida, sendo que amar a universidade é cuidar da universidade. E é isso que eu estava tentando fazer, né? Através de um diálogo. Eu comecei a tentar um diálogo com a universidade logo depois daquela tragédia da Kiss, que eu disse para fazer um bosque do beijo, um bosque da vida, alguma coisa, que seriam 242 árvores frutíferas. Por quê? Na universidade. Por quê? Porque aqueles jovens que morreram, eles morreram sem oxigênio. A árvore te dá oxigênio, né? Árvores frutíferas, por quê? Porque aqueles jovens que estavam lá iriam se formar, iriam dar fruto. Produzir, exatamente. Novas, então, né? Era mais ou menos aquilo ali que eu falei, mas... E como você observa a questão do contingenciamento hoje na universidade? Você acha que isso foi bom, foi ruim? É um assunto polêmico. Eu sabia que vinha essa. Né? Falando da universidade, o que você imaginei. observa? Hoje na universidade se critica muito. Eu acho que existe um certo terrorismo, né? Porque é aquilo que eu te falei, assim, ó, eu tenho filhas se formaram no FSM, né? Então, ali a gente sabe que tem o terrorismo dentro. Por exemplo, eu recebo denúncia diariamente de vários estudantes. Marcelo, estava no RU e a mulher passou ali dizendo comam que em agosto não vai ter mais. Entende? Tocando terrorismo para ti te manifestar, para te ser contra, né, esse contingenciamento. Eu vou te dizer que eu não tenho acesso às verbas da universidade, né? Eu não procuro entrar nessa questão do contingenciamento ou não. Eu sei que logo em seguida que eu pedi essa explicação aí, eu fui ver o reitor estava na China, né? Então eu acho que tem muitos gastos supérfluos, né? Que poderiam ser sim cortados, né? Que poderiam ser sim cortados. E é como eu disse, quem ama a universidade cuida. Não estou aqui falando e nem defendendo militares, mas, por exemplo, se tu for na Academia das Agulhas Negras, os caras que estão se formando em grau superior, tá? Os caras, eles cuidam, eles até limpam o banheiro, né? Não precisa terceirizar nada, não tem nada, eles mesmos cuidam. Né? E eu estou te dizendo... E isso que é importante saber Isso é ter amor, isso é ter amor. Por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria de alunos de universidades são os que mantêm as universidades. Eles têm amor àquilo, eles vão lá. Agora, tu vai aqui, tu entra em qualquer banheiro da universidade. E é uma questão também de educação básica também, né? Que vem de família. Exatamente, também, né? E daí tem aquela coisa também rebelde da juventude, que todo mundo passou por aquilo, né? Mas que alguns extrapolam, né? Entende? De ser contra tudo e contra todos. Porque é uma coisa, se tu parar para analisar, é uma coisa totalmente incoerente. Por exemplo, uma pessoa defende homossexualismo cultuando quem mais matava homossexuais.
né? Uma pessoa defende democracia onde não existe um país socialista e comunista democrático. Sim. Não existe, por exemplo, a Manuela Dávila chega lá e diz assim, viva a democracia. Pô, mas ela é do Partido Comunista, onde que o comunismo é democrático? E são justamente talvez esses viés e justamente esse espaço que a gente abre na TV Santa Maria para esse debate. A gente sabe, olha, que esse assunto é bastante vasto, bastante instigante, inclusive, Marcelo, né, a gente te trouxe já, para deixar esses pitacos, né, para nossa audiência saborear e conhecer também o teu canal, né, no YouTube, que é o canal Marcelo Gaúcho de Direita, né? Só que quer saber mais sobre o trabalho do Marcelo Almeida também, saber mais detalhes do que o Marcelo já trouxe aqui, da questão de como continua a resposta da reitoria do FSM em relação àquela denúncia, né? Da apologia erótica nos materiais didáticos do curso, dos cursos pré-vestibular da FSM. Está disponível no canal do Marcelo Almeida também, Gaúcho de Direito. É isso. E para quem quer conhecer o trabalho também, claro, né, Marcelo? Lá eu faço 2 perguntas lá que eu estou até agora esperando alguém me responder. Então, já fica a dica. Eu queria saber onde existe uma ditadura igual ao regime militar que nós tivemos, né? Eu queria saber, porque falo que era uma ditadura, eu queria saber aonde que tem essa ditadura onde o cidadão poderia portar arma, o cidadão poderia ir e vir, nós tínhamos segurança, nós tínhamos qualidade de vida, e onde existe um país socialista, comunista e democrático. Então, com essas perguntas, a gente encerra o nosso programa. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. É uma satisfação poder te receber, trazer esses espaços de diálogo, de debate dentro da nossa TV Santa Maria. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço. E você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá!